está vencendo, porque a gente sabe que o Nordeste é o estado em que prevalece. É a região em que Haddad deve vencer. Petista, exato. Vamos então para o Centro-Oeste, vamos ver a situação lá. Jair Bolsonaro vai levar todos os estados do Centro-Oeste, era essa a previsão. E aqui um comentário a fazer... Sempre acima dos 65%. Sempre acima dos 65%, no Distrito Federal, quase 70%. E aqui um comentário a fazer é um pouco para a gente entender, e mais tarde a gente vai ver o mapa do Brasil, comparar com 4 anos atrás, a gente vê a mudança de padrão. Porque o quanto Jair Bolsonaro avançou em áreas que vinham votando no PSDB. O Centro-Oeste é um exemplo. Votou com Aécio Neves em 2014, a região toda. E agora está votando toda com Jair Bolsonaro. O que mostra que os dois partidos hegemônicos nas últimas tantas eleições presidenciais, PSDB e PT, foram ambos engolidos, eleitoralmente falando, pelo fenômeno Jair Bolsonaro nessa eleição. Era algo que se via pesquisa após pesquisa e que hoje se consolida em votos nesse segundo turno eleitoral. Com a diferença que o PSDB não foi ao segundo turno, o PT foi, mas na hora que a gente for comparar o mapa, como é que ficou em 2014, como é que ficou agora, e é bom a gente fazer isso quando a apuração já estiver praticamente encerrada, a gente vai ver que a mancha do PT diminuiu sensivelmente. Então agora a gente pode ir para a região norte. Vamos fazer a região norte. A região norte, vamos de cara checar o Pará, que foi, no primeiro turno, o único estado da região norte em que Fernando Haddad venceu. Na verdade, Fernando Haddad venceu no Nordeste e em um único estado do Norte, exato, que era o Pará. Olha aqui. Atenção, Bolsonaro atenção, eleito, chega a informação. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Essa é a informação oficial do TSE que nós temos na tela com os números e a Renata Lopretti. E lembrando mais uma vez, eu falei há pouco, 38º presidente do Brasil, 8ª eleição desde a redemocratização. Parabéns ao presidente eleito do Brasil, eleito democraticamente nas urnas por milhões de brasileiros, com uma vantagem muito grande. O número que nós temos aqui, 55.205.640 eleitores brasileiros. E ainda deve dar uma corrigidinha ali, porque ainda tem um pouquinho de voto para apurar. Aí está, numa apuração muito rápida, e você tem ao vivo na sua tela imagens da festa de eleitores de Jair Bolsonaro na praia da Barra da Tijuca. O condomínio em que mora o candidato e agora presidente eleito Jair Bolsonaro fica exatamente nessa região da cidade do Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade. Aí imagens da festa de eleitores de Bolsonaro neste momento em que está anunciada a vitória do candidato do PSL e agora presidente eleito Jair Messias Bolsonaro do PSL, um partido pequeno que ele carregou para a vitória na presidência da República e outras tantas vitórias, não apenas no parlamento, tornando-se a segunda maior bancada do parlamento, um partido pequeno, como dizia, e também elegendo governadores de estado, pelo seu próprio partido e por partidos que decidiram apoiá-lo. Imagens ao vivo de Porto Alegre, na tela da TV, festa na rua para celebrar a vitória do candidato Jair Bolsonaro, de novo Barra da Tijuca, com queima de fogos. Essa é uma imagem que, obviamente, guardadas as proporções, lembra aquela que você tem na virada de ano, porque também na Barra da Tijuca existem as queimas de fogos todo final de ano, não com o tamanho de Copacabana. Mas essa é apenas uma imagem que vem agora à cabeça. Não dá nem para comparar, claro, com o tamanho do que se vê ali, mas o fato é que ao longo de todo o dia, os eleitores do Rio de Janeiro, depois de registrarem seu voto na urna, muitos dos eleitores de Bolsonaro se dirigiram para a frente do condomínio em que mora o candidato. E o Pedro Bassan fala ao vivo de lá agora. Pedro. Pois não, Bonner. A comparação é essa mesmo que você acabou de fazer, não é? É a imagem da virada do ano, do Réveillon de Copacabana, pelo menos um mini Réveillon de Copacabana, com fogos estourando o tempo todo, das mais variadas cores e sons, e com a multidão compacta e festejando, todo mundo querendo chegar o mais perto possível da porta do condomínio onde mora o candidato.
Se bem que a área do condomínio é muito grande, ele deve estar apenas com uma vaga impressão de tudo que acontece aqui na frente, não é? Mas é claro que os apoiadores, os eleitores, querem estar o mais perto possível e se concentram aqui na entrada principal, mas a multidão já ocupa uma faixa de cerca de 100 metros aqui da Avenida Lúcio Costa, a principal avenida à beira-mar, aqui na Barra da Tijuca, e a multidão ainda vai aumentando. Vem chegando eleitores dos dois lados, o trio elétrico que há pouco estacionou já começou também a puxar os cânticos de incentivo, de apoio e de comemoração. O tom predominante é o verde e amarelo, com as bandeiras, algumas com a foto do candidato, e muitas camisetas também com a foto de Jair Bolsonaro e com os principais slogans de campanha. Dentro da casa de Jair Bolsonaro, um núcleo reduzido de pessoas acompanhou a apuração e está vivendo esse momento de divulgação do resultado. Os ministros já anunciados do futuro governo, os 3 ministros que foram anunciados até agora, Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e o general Augusto Heleno, vários integrantes também do PSL, entre eles o presidente do partido, Gustavo Bebiano, os 3 filhos de Jair Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos, que também são políticos, e outros deputados do PSL também presentes. Enfim, um grupo relativamente pequeno, mas o núcleo principal que participou da campanha, né, agora está ali também. As pessoas circulam entre a casa e um hotel que também serviu como base da campanha, a cerca de 100 metros daqui, na esquina bem próxima. É esse o clima, um apogeu da alegria no momento da divulgação do resultado, mas agora o tempo todo também com fogos e com cânticos numa festa que parece que vai ser longa ainda por aqui, Bonner. Essas imagens que a gente acompanha, muito provavelmente o próprio presidente eleito Jair Bolsonaro deve estar acompanhando pela própria televisão. Isso porque o condomínio em que ele mora é um condomínio de casas e ele, curiosamente, fica abaixo do nível do mar. Não sei se você sabia disso, Renata. Não. É um condomínio de casas que fica abaixo do nível do mar. Aquela é a avenida da praia da Barra da Tijuca, que está num plano mais elevado do que as casas que estão nesse condomínio. Então, de lá de dentro, com toda certeza, ele não tem vista para essa festa bonita do lado de fora, a não ser se olhar para o céu. Aí no céu ele vai ver os fogos pipocando, mas não vai ver a multidão, senão pela câmera da Globo e pelas imagens que nesse momento a gente transmite para todos os brasileiros. As imagens da festa do público, da festa dos eleitores, em frente ao condomínio do presidente eleito Jair Bolsonaro, consagrado nas urnas, com uma votação muito expressiva. Só lembrando que o presidente eleito do Brasil é um capitão reformado do Exército, de 63 anos, deputado federal de 7 mandatos, que entrou este ano no partido pelo qual ele veio a se eleger presidente. Ele tem esse projeto da candidatura a presidente há pelo menos 2 anos. O partido em que ele estava não acreditou na viabilidade do projeto, ele acabou saindo. A busca por uma nova sigla demorou até este ano. E com ele, o PSL migrou de ser uma sigla nanica para aquela que é atualmente a segunda bancada eleita da Câmara. Eu digo atualmente porque muita gente diz que no início do governo já será a primeira. Olha só isso. Quando a gente olha os números em termos percentuais, temos aqui 55,54% dos votos válidos. Mas quando a gente olha o número absoluto de votos, é que aí a gente tem uma dimensão do tamanho da dimensão da vitória eleitoral de Jair Bolsonaro hoje nas urnas. Renata, olha... Então, vamos olhar. Estamos com quase 95% das urnas apuradas e os números absolutos de votos são os seguintes. 55.205.640 eleitores escolheram Jair Bolsonaro próximo presidente do Brasil. Os eleitores de Fernando Haddad, até aqui estão aparecendo, foram 44.193.523. A gente não tem aqui, neste momento, os dados de votos brancos e nulos? Temos aqui, podemos acompanhar por aqui, é um dos recursos do nosso telão para acompanhar brancos e nulos. E a apuração aqui, a abstenção que está nos aparecendo aqui nessa altura avançada, a apuração é de 21,17% dos votos. Diria o seguinte, a apuração no primeiro turno desse ano foi maior do que no primeiro turno de 2014, ficou ali na casa do quase 21%. Então, isso aqui não está me chamando a atenção especialmente, porque como a gente disse aqui mais cedo, normalmente no segundo turno a abstenção é um pouco mais alta. Ela está, até o momento,
só um pouquinho mais alta do que no primeiro Essa turno. abstenção pode-se explicar que ela cresça um pouco no segundo turno por causa dos estados que já elegeram governador e aí Eventualmente o eleitor pode se sentir desmotivado de ir... por um são candidato dele que tenha perdido Eventualmente a chance. isso. Eu sei que é histórico, normalmente fica um pouquinho acima no segundo turno. Bom, então está rigorosamente dentro da E normalidade. só para a gente checar, também brancos e nulos, nesse momento, estão dentro da normalidade. Melhor a gente esperar encerrar para comparar com o segundo turno de 2014. Eu tenho os números aqui, mas está tudo mais ou menos no padrão. Tá, vamos ver então a região Nordeste. A gente estava vendo a região Norte, perdão. A gente estava vendo a região Norte quando surgiu a informação oficial da eleição de Jair Bolsonaro. A gente pode voltar então a rever a vitória dele nos estados da região.